Olá, meus queridos, graça e paz, shalom, shalom, apóstolo Marcelo aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma mensagem que veio do coração de Deus para as nossas vidas. Quero ler hoje aqui a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, do versículo 19 ao 26, que diz assim: Porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tanto desejo partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ok? Queridos, estamos aqui hoje e o tema dessa meditação, dessa reflexão é: viver é Cristo, morrer é lucro. Baseado aqui em Filipenses 1, de 19 a 26, Paulo está refletindo sobre a sua situação, sobre o momento que ele estava passando ali, e ele expressa, através desse texto que nós acabamos de ler, a sua convicção de que, seja na vida ou na morte, Cristo será exaltado em seu corpo. Não importa se ele vai morrer, se ele vai sobreviver, se ele vai conseguir vencer, porque Paulo ele sabia que ele ia para um julgamento e que o final desse julgamento iria decidir, definir se ele viveria ou se ele morreria. Então, só que ele já decidiu no coração dele, na mente dele, na alma, no espírito, ele já sabia que quer seja a morte, quer seja a vida, de qualquer jeito ele estava bem. Ah, como que é gostoso, né? Você ter essa convicção. Como que é importante a gente ver que um cristão tem que ter essa mesma convicção. Não importa o que vai acontecer, não importa o mundo como é que ele está, não importa as coisas como estão caminhando para a gente, o que importa é saber que a nossa vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de falar aqui com vocês, dentro dessa temática, é sobre a confiança na salvação. Paulo ele tem confiança que, por meio das orações e da ajuda do Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, a sua situação resultará em salvação. Então, não importa o que vai acontecer no seu julgamento, não importa o que vai acontecer nas suas viagens, não importa a vida dele, ele está ciente, ele tem confiança de que se ele continuar sendo um homem de Deus, fiel, orando, buscando a presença de Deus, que de qualquer jeito ele está salvo. Não importa se ele continua vivo, ele está salvo. Se ele morrer, ele está mais salvo ainda, porque ele está na presença de Deus. Então, essa é a confiança que tem que ter um cristão. A confiança em Deus em tempos de adversidade. Momentos difíceis a gente passa, mas a gente não precisa passar com aquela coisa que hoje está muito famosa, né? Uma doença, um problema psicológico, né, que está atacando muitas pessoas, que é a síndrome do pânico, a depressão e uma bem novinha aí, que é a que está mais em evidência agora, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ah, quantas pessoas estão ansiosas e tudo mais. Por quê? Porque não confiam, porque não tem essa confiança. Não importa.
Ah, se, olha, tem pessoas, eu vou fazer aqui coisas extremas, eu vou usar aqui alguns exemplos extremos para vocês entenderem. Tem pessoas que fizeram financiamento de um carro, aí falam assim, ah, vão pegar meu carro, vou ter que devolver o carro, e daí? E daí devolve o carro, daqui a algum tempo você vai conseguir pegar um outro carro, talvez até melhor do que esse que você está hoje. Ah, e a minha casa e não sei o quê. E daí? Vende ela, passa ela para frente e eu creio que Deus vai preparar o momento certo onde que você vai ter uma outra casa para você. Ah, mas e o meu emprego? Acho que eu vou perder o emprego porque a firma está difícil, não está vendendo, não está produzindo. Eu acho que o patrão vai mandar um bocado de gente embora. E daí? Quem sabe não vai ser agora que você vai se tornar um empreendedor, uma empreendedora. A gente só não pode é ficar com essa ansiedade, a gente tem que ter essa confiança. E o Paulo ele tinha essa confiança que nos tempos de adversidade ele podia contar com a ajuda de Deus. Então, vamos, né, usar como exemplo aqui a vida de Daniel, que ele foi lançado na cova dos leões. Ele sabia que isso poderia acontecer com ele. Se ele continuasse orando a Deus, se ele continuasse fazendo o seu momento devocional, ele sabia que ele poderia ser julgado, poderia ser condenado e que o final, né, a condenação seria a morte e a morte terrível, né, lançado numa cova com os leões ferozes, famintos, que iriam dilacerar. Deve ser uma morte horrível, não é? Mas o Daniel tinha confiança, por isso ele não deixou de fazer o que era o certo, que era orar e buscar a presença de Deus. Bom, passando para o segundo tópico, é Cristo exaltado na vida ou na morte. Então, Paulo também tinha essa ideia de que não importa. Se ele estivesse vivendo, Cristo seria exaltado na vida dele, porque ele era uma pessoa que vivia Cristo. Mas se ele morresse também, ele iria exaltar a Cristo, porque todas as pessoas que viessem no seu funeral iriam dizer assim: olha, esse homem foi verdadeiramente um homem de Deus, né? Ele deixou aí um legado, deixou aí uma história, ele deixou aí coisas boas. Por quê? Porque ele vivia na presença de Deus. Então, Paulo deseja que Cristo seja exaltado, quer pela sua vida, quer pela sua morte. Viver para glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Então, não importa, em tudo que eu fizer, Deus vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado, a minha vida pertence a Ele e eu quero viver dessa forma para que o nome do Senhor seja glorificado. E o exemplo, né, é aquele homem que, até por causa do próprio apóstolo Paulo, ele foi apedrejado. Qual é o nome dele? Estevão. Estevão que estava pregando, Estevão que estava falando do amor de Deus e que já tinha sido falado para ele, olha, se você não parar de falar desse Deus, se você continuar pregando Jesus, você vai ser condenado à morte. E o Estevão não estava assim, muito preocupado com isso, não. Ele foi apedrejado, foi martirizado e o nome dele, o nome de Jesus foi glorificado através dessa atitude de um homem que não voltou atrás, que não desistiu de continuar sendo um cristão. E por fim, quero falar um pouquinho sobre o dilema entre viver e morrer. Paulo vê vantagens em ambas as opções. Então, tem pessoas que pensam que se morrer vai perder, mas não perde. É porque a gente não está acostumado com essa ideia da eternidade. A gente está acostumado só com a ideia aqui da vida terrena, a vida local aqui, né, no nosso dia a dia. A gente ainda não conseguiu digerir, assimilar a ideia de que nós temos duas vidas, a vida física e a vida espiritual. Quando terminar essa vida física, a gente vai ser promovido para um outro nível de vida, uma vida que a gente não está acostumado com ela, pelo menos a gente não lembra nada daquilo que existe lá no céu. Eu acredito que nós viemos de lá,
Deus nos enviou de lá para cá. Eu penso que foi isso que aconteceu. Nós saímos de Deus, né? Então, se nós saímos dele, antes nós estivemos nele. E eu não me recordo desse tempo, eu não me lembro disso, né? Mas provavelmente eu vim dele, é o que a Bíblia diz. Agora, eu retornarei para lá, então. O Espírito volta a Deus, que nos doou o Espírito, né? E aí nós teremos uma vida eterna. Só que a gente ainda não se acostumou com essa ideia da vida eterna. Paulo já estava mais acostumado, Paulo já pensava mais nisso com uma certa frequência, ele já tinha, assim, já fazia mais sentido, vai, essa geração nossa aqui que usa muitos jargões dos grandes coaches, dos caras aí, né, que fala, né, faz sentido, isso faz sentido para você. Eu acredito que a morte para Paulo fazia sentido. Voltar para Deus fazia sentido, fazia muito sentido. Entender que a gente tem um tempo aqui, mas que a nossa eternidade, a nossa vida eterna, ela não é aqui, ela vai ser na presença de Deus e a gente tem que se alegrar com isso. Poxa, eu vou para lá. Então, Paulo estava falando isso daí, estava vivendo isso aqui e compartilhando com os filipenses. Ele vê vantagens em ambas as opções. O viver significa um trabalho frutífero, falando do amor de Deus, ganhando almas, pregando a palavra e tal. Porém, o morrer significa estar com Cristo. Então, é Cristo lá e Cristo cá. Não importa, eu estando aqui ou estando lá, eu sei que eu estou na presença de Jesus Cristo. Bom, a perspectiva cristã sobre a morte e a vida eterna, ela fica latente, ela fica bem aparente aqui, porque nós não podemos deixar de pensar nessa possibilidade. Talvez seja hoje o meu dia, não sei. Talvez seja amanhã, ou quem sabe semana que vem, mês que vem, ano que vem. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Mas eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso estar bem com Deus, eu preciso estar bem com as pessoas que me cercam, que eu me relaciono. Para quê? Para que quando chegar esse grande dia, eu não seja pego de surpresa, que eu possa partir para a glória sabendo que eu tenho um lugar reservado para mim lá. Bom, passando agora para a conclusão, para Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Essa perspectiva nos desafia a viver nossas vidas com o mesmo compromisso e esperança. Então, eu espero que você esteja sendo estimulado hoje a entender isso, que se você quer ser um verdadeiro cristão, se você quer se parecer mesmo com Jesus, se você quer mesmo se parecer com Paulo, com os apóstolos, com os primeiros cristãos, você precisa viver com esse tipo de pensamento. Se eu estiver aqui é para a glória de Deus. Se eu for para lá, eu vou estar na presença dele também, então é para a glória de Deus. Então, essa é é o nosso desafio de hoje, tá bom? E eu quero que você reflita agora, é você e Deus, né? Você está vivendo a sua vida de maneira que Cristo seja exaltado através de você, na sua vida? E como a sua perspectiva sobre a morte influencia a sua tomada, a sua forma, a tomada de decisões e a sua forma de viver? Vou fazer de novo as duas perguntas, são perguntas que você, se quiser digitar aí, pode digitar. Mas se você quiser só fazer uma introspectiva, né? Você está vivendo a sua vida de maneira que Cristo seja exaltado em você? E a segunda pergunta: como nossa perspectiva sobre a morte influencia a nossa forma de viver? Ok? Então, fica aí esse pensamento, fica aí essas perguntas retóricas e procure agora orar, buscar em Deus, se aproximar mais dele e dizer para ele assim: Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero tomar essa decisão hoje de viver para Cristo e
Se for a sua vontade, morrer é lucro. Sei que um dia todos morrerão, que eu esteja preparado para estar com o Senhor. Beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo.